Glória a Jesus. Neemias capítulo 6, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Olha só, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, parar, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias para nós é um modelo de coragem, um modelo de fé. Neemias nos inspira a uma conquista grande e maravilhosa. Estudando sobre o livro de Neemias, observando algumas lições das quais eu quero partilhar convosco, eu me senti mais fortalecido, mais convicto do que já estava sendo, que vocês já sabem desde o primeiro passo que nós demos, a coragem e a fé, a ponto de alguém dizer assim: vocês são loucos. Pastores disseram: onde o senhor está com a cabeça? Eu às vezes gosto de brincar com eles, falei: em cima do pescoço, bem tranquilo, bem calmo, normal. Não pense você que eu estou assim pirado, não. Eu estou convicto de uma palavra, de uma promessa, de uma direção. E quando eu estudava o livro de Neemias, eu vi Neemias convicto diante de uma promessa de restauração de Deus, de uma direção que Deus estava dando para ele. E esse homem me inspirou muitas lições. Eu quero partilhar convosco. Alguns discípulos já estudaram Neemias, outros estão estudando. É lindo demais estudar sobre Neemias. O nome Neemias em hebraico significa Jeová conforta. O próprio significado do nome já é uma beleza. Olha só, Jeová conforta. O conforto de Deus já estava sobre o nome de Neemias. Então todas as vezes falava assim, Neemias, dizia assim, Jeová conforta. Toda vez que pronunciava esse nome, já tinha uma promessa no nome. Por isso que o nome é importante. Aliás, todo nome tem um significado. Se o significado for ruim, quebre imediatamente a influência desse significado. Não vou mandar você trocar de nome, mas tem casos que dá vontade de trocar de nome, né? Por causa do significado. Mas se quebrar, Deus vai dar graça. Mas o significado de todo nome, biblicamente falando, tinha propósito. Desde o início, Deus trocou o nome de Abraão porque tinha um propósito. Deus trocou o nome Sarai porque havia um propósito. Sempre o nome significa algo. Neemias exercia um cargo nobre, de grande responsabilidade, diante do rei Artaxerxes, na Pérsia. Ele era copeiro do rei. Aí você diz assim, mas o que é ser um copeiro? O que é ser um copeiro? A vida do rei estava nas mãos do copeiro. O rei não tomava nenhum licor, nem um suco, se o copeiro não provasse primeiro, para ver se não tinha envenenamento. O rei não provava de nenhuma comida, se o copeiro não provasse primeiro, para dar segurança. Então a vida do rei estava nas mãos do copeiro. Então era um cargo de grande responsabilidade. E a Bíblia diz que ele ganhou o coração do rei de tal forma, que o rei se alegrava todas as vezes que via o seu copeiro servindo com aquele sorriso, com aquela alegria nos seus lábios. Neemias também era apaixonado, posso dizer profundamente apaixonado por Jerusalém, e tinha um sentimento patriótico muito forte pela sua terra natal. Quando se falava em Jerusalém, quando se falava em Israel, o coração de Neemias pulsava fortemente, porque o desejo dele, como o nosso também, era de pisar nas ruas de Jerusalém. Alguns já cumpriram aqui esse desejo, outros vão cumprir. Eu profetizo isso na sua vida. Se você recebe, diga amém. Apaixonadíssimo por Jerusalém.
ao tomar conhecimento da situação em que se encontrava a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, Neemias chorou, Neemias jejuou e Neemias orou perante o Deus dos céus. Que lição linda! Quando ele tomou conhecimento, ele não ficou desesperado, não houve nenhum tipo de depressão, de desespero, mas Neemias foi exatamente aquele que poderia ajudá-lo diante o Deus Todo-Poderoso. E ali a Bíblia diz que ele chorou diante de Deus, ele jejuou diante do Senhor. Queridos, Neemias, quando se colocou diante do Senhor, ele se colocou de forma que a oração dele moveu o coração de Deus e o coração do rei também, porque havia uma paixão muito forte no seu coração sobre Jerusalém. E baseado no tema que eu estou abordando, paixão na edificação, eu quero ver algumas lições com vocês. Essa paixão levou Neemias a tomar algumas decisões. A primeira decisão que ele tomou foi diante do rei. Então, paixão na edificação levou Neemias a tomar decisões, e uma delas foi diante do rei. No capítulo 6, versículo 3, a gente vai observando ali o contexto geral. Aliás, no capítulo 1, versículo 6, Neemias explica para o rei o motivo da sua tristeza. Ele recebeu uma informação de alguém que havia chegado recentemente de Jerusalém de viagem, e ele foi então tirar informações como estava a sua cidade, a sua terra. E de repente, irmãos, a gente observa Neemias ali chorando, que eu disse para vocês, jejuando. E quando ele foi servir o rei, por mais que ele se esforçasse, havia um sentimento de angústia e de tristeza na sua alma, era algo interior na sua vida. E o rei chega para ele e fala assim: escuta, você não está doente, te conheço. Qual o motivo da sua tristeza? Eu percebo que a sua tristeza é de alma. A Bíblia diz que quando Neemias ouviu isso, ele ficou assim temeroso. Mas ele então passa a explicar para o rei qual era o motivo da sua tristeza. E após explicar que tomou informação de que Jerusalém estava assolada, destruída, queimada a fogo, os muros derribados, as portas destruídas, explicando todo esse motivo para o rei, ele então agora chega diante do rei com uma determinação e com uma convicção tremenda, com a direção de Deus. E diante do rei ele disse assim: o senhor poderia me autorizar, me dar uma carta de embaixador, para que eu possa ir até Jerusalém, a cidade do sepulcro dos meus pais, a cidade que eu tanto amo, porque existe uma paixão que arde aqui dentro, existe uma paixão que queima, e eu quero reconstruir os muros de Jerusalém. Então eu quero um documento oficial, eu quero ser representante do rei, e eu quero que esse documento seja expedido pelo rei e assinado pelo rei. Uma decisão tremenda que ele tomou diante do rei. Paixão por edificação. Ele queria ver, o sonho dele era ver a sua cidade reconstruída, como modelo, o sonho de Neemias. Então levou ele a tomar uma decisão diante do rei. A segunda lição: a paixão na edificação levou Neemias a tomar decisão diante da situação dos muros de Jerusalém. Uma vez que recebeu agora a autorização real, a Bíblia diz que agora ele vai e viaja até Jerusalém. Olha que direção tremenda de Deus. Aquele documento representando o rei, aonde ele chegava, ele apresentava aquele documento, portas se abriam. Diante de reis, autoridades, eles davam permissão para que ele passasse. Então ele chegou em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, o coração dele começou a pulsar de uma maneira assim diferenciada. Ele começou a sentir algo muito forte, e algo muito forte pela edificação, e uma necessidade muito grande de ver aquela obra tomando forma, e aquilo que Deus havia colocado no seu coração ser realizado.